Pessoal, hoje vamos falar de determinismo. Eu tive uma conversa há um tempo bastante, acho que faz um ano, talvez, 6 meses, sei lá quanto tempo, com o Talvassi. Ele estava estudando lá em Roma e estava lá, quando ele falava de McLuhan e falava de mudanças do ser humano a partir das tecnologias, o pessoal chamava ele de determinista tecnológico. Isso é um determinismo tecnológico. E agora, essa semana, né, quando eu fui apresentar um disjuntor de otimismo e pessimismo, eu disse que Platão era... o Platão partia do princípio que a gente tinha... Fora da sociedade existiam ideias que nós nos aproximávamos dela, mas elas estavam fechadas, e Aristóteles era um mundo aberto. Então, se você tem um mundo aberto, você permite a ordem espontânea, você não tem um rumo, então você não tem uma linha de raciocínio para você poder pensar. E o Platão, com o mundo fechado, se você tem ideias fechadas, você então tem que caminhar naquela direção. Então, a gente fez essa separação. E aí a Silvia me perguntou, mas isso não é muito determinista? A gente não está indo para um determinismo? Né? E aí o que eu acho que é interessante nessa discussão nós estamos vivendo uma crise da ciência, que é a crise do indeterminismo. As pessoas fazem suas teses, sua tese, sua pesquisa, e no final fala, a conclusão que eu chego é que a gente tem que estudar mais. A conclusão que eu chego é que a gente tem que pesquisar mais. Aí tem que pesquisar mais, tem que ter mais uma bolsa, e aí mais bolsa, mais pesquisa, mais e tal, e aí não tem fim, porque o objetivo da ciência hoje não é servir a um problema, é servir as pessoas que pesquisam, e não ao problema, e à sociedade. Então isso é uma crise que a gente está vivendo hoje da ciência. Né? Essa crise da ciência é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, a gente está vivendo um indeterminismo. Quando você vai praticar a ciência que determina, qual é o papel da ciência? Determinar regras. Eu preciso determinar regras. Olha, se mudou a mídia, muda a sociedade. Isso é uma regra. Não é um determinismo, é uma determinação que se aproxima, né, digamos assim, se aproxima dos fatos mais ou menos. Então, é uma determinação que é mais ou menos eficaz, mais ou menos precisa. E aí você vai dizer, é uma determinação mais ou menos precisa, mais ou menos eficaz. Quando você chama de determinismo, é quase como se você estivesse criando um xingamento. Você é determinista. Isso é um determinismo. Não, isso é uma determinação. O que a gente tem que discutir é se essa determinação está condizente ou não com os fatos. Você definir que uma pessoa está usando o determinismo, e é isso que são os ataques que o McLuhan sofreu bastante, né? Quando a gente fala de determinismo, não, olha só, é uma determinação. Eu estou criando uma regra, eu estou sugerindo uma regra. É o que o pessoal da economia diz, olha, a inflação é um fenômeno monetário, é o que está acontecendo na Argentina agora. Se você emitir moeda, você vai aumentar a inflação. Se a inflação é um fenômeno monetário e isso é uma determinação, uma regra que se estabelece, quando você tem dívida, você coloca no mercado dinheiro falso, entre aspas, falso, o valor do dinheiro, o dinheiro perde valor e você então tem a depreciação do dinheiro que se reflete no índice da inflação. Então, não é que isso não é um determinismo, isso é uma determinação. A pergunta é, bate com os fatos ou não? Se eu colocar dinheiro no mercado, você tem mais inflação, sim ou não? Então, você tem que analisar isso. O que você pode ter é uma determinação muito, digamos, fechada, em que você não abre para alternativas. Então, você poderia dizer, se você colocar dinheiro no mercado também isso e também aquilo, aí você vai dizer que é uma determinação, né, mais fechada ou mais aberta. E aí você poderia dizer que é uma determinação muito fechada, né? E aí você então vai. Quando você vai trabalhar com determinismo, você tem que tomar muito cuidado, porque na verdade a pessoa não está querendo
discutir a sua determinação, a regra que você está estabelecendo. Ele quer inviabilizar, não estou dizendo que é o caso aqui, né? Eu estou dizendo que é o debate sobre determinação que a gente sofre, né? A pessoa não quer discutir, ela quer xingar você, ela quer dizer, você é um determinista, você está fazendo determinismo. E esse determinismo é ruim. Ela não quer discutir. E, no fundo, a pessoa está defendendo um indeterminismo. É melhor a gente ficar aqui naquela coisa da pós-modernidade, né? Tudo é relativo, né? E aí a ciência vira arte. Todas as pinturas são válidas porque são expressões humanas, né? Quando, na verdade, quando a gente está falando ciência, a gente está falando, existe um problema, existem algumas opções de solução do problema, né? Que vão gerar prosperidade ou não. Ponto. Essa é a antropologia da sobrevivência. Gerou prosperidade? Ok. Não gerou? Não, ok. É para isso que a gente faz ciências humanas. E aí nas outras áreas cada uma tem uma coisa específica. O que vocês dizem?